Olá, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Sou a professora Daniela Mesquita e hoje a nossa aula é sobre realismo e naturalismo, conteúdo muito importante para você que é aluno da segunda série do ensino médio. Fica juntinho comigo que a gente vai aprender muita coisa na nossa aula de hoje. Vamos lá? O que eu trouxe para a aula de hoje, eu coloco nesse primeiro slide aqui para você. Então, nós vamos ter as nossas expectativas, vamos relembrar um pouco o que é o realismo e o naturalismo, vamos falar sobre dois autores muito importantes, que é Raul Pompeia e Eça de Queiroz. Falar um pouco sobre as suas obras e as referências bibliográficas que eu sempre vou deixar para você aprofundar os seus estudos. Combinado? Nossa aula é pequenininha, curtinha, mas você ainda vai ter a oportunidade de aprender mais se você se dedicar e pesquisar. Vamos lá? Dani, qual que é a expectativa para a nossa aula? Nós vamos refletir sobre o realismo e o naturalismo em suas dimensões histórica, linguística e social. De forma muito especial, nós vamos falar sobre Raul Pompeia e Eça de Queiroz, para você conhecer esses dois autores tão importantes do realismo e naturalismo. Vamos lá! Vamos relembrar algumas coisas sobre realismo e naturalismo. Nós vamos ter o início dessa escola literária em Portugal, com uma obra de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Aqui no Brasil, o autor que inaugura o realismo é Aloysio Azevedo, com O Mulato. O que é importante da gente relembrar? É um período de mudanças econômicas, políticas e sociais, entre as quais vão se destacar a abolição da escravatura e a proclamação da República. O que a gente precisa saber sobre realismo e naturalismo? O realismo é um homem psicológico. No naturalismo, o homem é visto sobre o ponto de vista biológico. Então, como o próprio nome já diz, realismo, o homem real, o que passa na cabeça desse homem. Naturalismo, o homem biológico, o que passa no corpo desse homem, que vem da natureza desse homem. Combinado? Quais são as principais características dessa escola literária? Então, ela vai ter uma linguagem bem coloquial, próxima do ser humano, uma observação da realidade, como o nome já diz, né? Um retrato objetivo dessa sociedade, que vai estar com as mudanças, né, do evolucionismo, cientificismo e o positivismo, uma descrição de ambiente e personagem e problemas humanos e sociais vão ser lembrados nessa escola literária. O autor que eu trouxe hoje, então, o primeiro é Raul Pompeia. Raul Pompeia é do estado do Rio de Janeiro, nasceu no ano de 1863. Mudou para a própria cidade do Rio de Janeiro, onde foi para um colégio interno. E ali ele vai ter os seus estudos, tá certo? O Colégio Pedro II é onde ele conclui o seu ensino médio, naquela época chamado de secundário. A primeira publicação de Raul Pompeia foi em 1880, uma tragédia no Amazonas. Já em 1883, publicou Joias da Coroa. E aí, em 85, ele muda para Recife, onde começa, então, o seu curso de Direito. Raul Pompeia é um autor que publicou o romance O Ateneu, o marco dos romancistas brasileiros. Uma obra muito importante para o realismo e uma narrativa de confissão, ou seja, ele fala dele mesmo, né, para poder cutucar também as outras pessoas. Eu até trouxe uma passagenzinha aí que você depois pode ler com mais calma, que é onde ele mostra sobre si mesmo e aí ele começa a falar a respeito dos outros. Raul Pompeia começa então a escrever na Gazeta de Notícias, onde ele vai para a crítica da arte. Então ele desenvolve esse lado crítico. E em 1890 vai participar dos debates para a República, né? Também vai fazer parte da Academia de Belas Artes, lecionar na Escola Nacional de Belas Artes, ou seja, é um autor que tem
eu diria assim, que participou ativamente de todas essas mudanças que vieram junto no realismo. Muito descontente com tudo aquilo que viveu, né, amargurado, humilhado, porque os relatos deles, os escritos deles já não eram tão publicados e não tiveram tanto sucesso, porque nós sabemos que normalmente o autor fica famoso depois que ele morre, né? Então, no final da sua vida, o que acontece com Raul Pompeia? Ele suicida, dá um tiro no próprio coração, na noite de Natal, porque realmente estava já uma pessoa muito deprimida, com muitas tristezas, e acaba terminando com a sua vida de forma tão trágica. Mas é um autor, como eu disse, muito importante do nosso realismo, naturalismo, autor que marcou a nossa escola literária. Escreveu muitas crônicas, muitos poemas, romances, e a sua produção literal, a maior parte vai aparecer só nos jornais que ele colaborou. As obras que eu trago aqui, então, Tragédia no Amazonas, Ateneu e As Joias da Coroa, são os 3 romances que ele escreveu. E quero destacar nas poesias Canções Sem Metro, que é uma obra já do ano de 1900, muito importante, que se você pesquisar no site do Domínio Público, você vai encontrar e vai ver o tanto que são poesias legais nessa coletânea de Raul Pompeia. O segundo autor da nossa aula de hoje é Eça de Queiroz, um autor português, não esqueça disso, viu? Ele é português e que veio para o Brasil logo depois que nasceu, mas nasceu realmente lá em Portugal. O que acontece assim, de forma interessante com Eça de Queiroz? Como os pais dele se mudaram para o Brasil muito cedo, logo em seguida ao seu nascimento, ele ficou meio que escondido. O pessoal lá de Portugal não sabia muito que ele existia. Então, ele passou a infância e a adolescência longe da sua família, né? Não pôde compartilhar isso aí. Foi criado pelos avós. Foi interno de colégio, né? Cursou Direito em Coimbra, manteve alguns contatos assim, com pessoas importantes daquela época e depois foi morar em Lisboa, onde foi exercer o seu curso que ele tinha feito Direito, né? Eça de Queiroz inicia sua carreira literária com Notas Marginais. Se você observar aí, no ano de 1867, Notas Marginais, que sai no folhetim Gazeta de Portugal. Foi quando ele começa a escrever de forma literária. Já em 1869, como jornalista, né, ele vai divulgar a sua obra O Egito. E aí, nessa época, que quando o Egito realmente só vai ser publicado depois. Mas na época que ele escreve O Egito, ele muda-se para Leiria, é o nome de uma cidade. Eça de Queiroz, em 1871, participa do grupo Cenáculos, onde são estudantes que se reúnem. E aí ele começa a ter contato com outros estudantes que nós até conhecemos e que fizeram parte disso tudo. O que é importante da gente saber é que nessas reuniões do Cenáculo, ele conseguiu fazer uma palestra que foi um sucesso muito grande, o realismo como nova expressão da arte. Então, por isso que ele é importante, porque além das obras que ele escreveu, ele também tem essa palestra que fez um sucesso muito grande naquela época. Em 1872, ele vira diplomata, e aí começa a mudar várias vezes, e em 1875, publica O Crime do Padre Amaro, que é da época quando ele morava em Leiria, né, que aí é um romance que vai ser o marco inicial do realismo português. Não se esqueça disso. Em 1878, como diplomata, ele começa a ser transferido, e aí ele vai morar na Inglaterra. Nesse ano que ele está morando lá na Inglaterra, é quando ele publica O Primo Basílio, que tem como tema o adultério, né, que vai fazer essa crítica aos burgueses, falando do adultério, e também depois vai aparecer o romance Mandarim, dessa época que ele mora fora de Portugal, onde ele tem tempo para produzir esse romance Mandarim, que também é uma crítica mais psicológica para aquela situação dos burgueses.
Em 1888, ele publica Os Maias. Os Maias é um dos romances que precisa ser destacado de Eça de Queiroz. Por quê? Porque é uma nova fase. Ele se desfaz daquela fase anterior, né, onde era muito sátiro, muito irônico, e agora ele começa a uma trilha muito mais construtiva. E aí ele vai casar por volta de 1886, vai ter filhos, então mostra toda essa mudança da forma de escrever que Eça de Queiroz tem. Ele abandona um pouco os traços realistas, e aí essa parte assim mais moralista vai aparecer nas obras, né? E aí eu quero destacar o romance A Cidade e as Serras, que são contos, né? Que é um romance importante, que juntou com alguns contos, que vai fazer também essa outra fase de Eça de Queiroz. Ele falece na França, porque, como eu disse, ele é diplomata, então ele fica mudando de país em país. No ano de 1900, redondinho, é o ano da morte de Eça de Queiroz. Nós podemos ter aí as suas obras divididas em 4 fases, né? Primeira, segunda, terceira fase, e a parte das viagens também, que é da carreira diplomática que ele teve. Quero destacar mais uma vez O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias e A Cidade e as Serras. São as obras que eu oriento você a pesquisar um pouco mais, ler resumos sobre elas. E é lógico que eu, como professora de literatura, sempre vou pedir que você leia o romance completo para você aprofundar, certinho? As referências bibliográficas também estão aqui à sua disposição para que você possa estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o estudo que nós fizemos, tanto de Raul Pompeia como de Eça de Queiroz. Nossa missão por hoje está cumprida, muito obrigada. Fica ligadinho, porque amanhã tem aula para os estudantes da 3ª série do ensino médio. É aula de língua inglesa e matemática. Um forte abraço, fica com Deus, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.